Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, o evangelho de ontem nós vimos Jesus reunindo os apóstolos, dando poder, autoridade aos apóstolos e enviando esses apóstolos em missão, se não para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje o evangelho dá continuidade e nós podemos ver em São Mateus 10, do 7 ao 15, Jesus dando algumas instruções de como os apóstolos que são enviados à sua frente devam se comportar na missão evangelística, né? Na missão evangelizadora, que a igreja ali, como germe, né, surgindo nos 12 apóstolos e sendo enviada por Jesus, deva fazer a missão. E as instruções são as seguintes. Disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Anunciar que o reino dos céus está próximo não é anunciar uma filosofia, uma ideia, não é anunciar apenas uma doutrina, mas é anunciar que Jesus é a concretização do reino de Deus implantado no meio da sociedade. E quando Jesus diz anunciai o reino dos céus está próximo, Jesus está dizendo que o reino de Deus está no meio de vocês, está próximo de vós, que é Cristo, que é uma pessoa. E aí Jesus, com a autoridade e o poder que havia dado aos apóstolos, diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. É por isso, meus amados irmãos, que a calúnia, a difamação de que a igreja vende os sacramentos ou cobra para realizar os sacramentos, como o batismo, por exemplo, como o sacramento do matrimônio e outros sacramentos, é uma falácia. Porque senão estaria a igreja sendo traidora do Cristo, que vai dizer: de graça recebestes, de graças deveis dar. E Jesus diz que a igreja deve viver da providência divina. Veja, não é que a igreja vai viver na miséria. A igreja é pobre. A igreja vai viver da providência divina. Como Jesus diz no versículo 9: não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Aqui me faz lembrar Dom Henrique Soares da Costa. Dom Henrique Soares da Costa falando uma vez sobre a pobreza evangélica. Dom Henrique dizia: olha, eu tenho uma batina que é mais pobrezinha, mais humilde, mais simples, que é para que eu possa fazer as coisas da casa, né? Cuidar do jardim, brincar com os cachorros e outras questões. Mas ele vai dizer: mas a minha, entre aspas, oficial, não se vê porque a linha é preta, mas é rasgadinha, costurada, remendada. Com ela eu falo com o povo de Deus, com ela eu celebro missa, né, por baixo dos paramentos litúrgicos, e com ela eu falo com o governador. E falo com pessoas tidas na sociedade como importante. Então, nós podemos ver que é essa a pobreza da igreja. A pobreza da igreja está nos seus servos. Ah, não, mas a igreja, o Vaticano é imensamente rico. Tudo aquilo ali não é riqueza da igreja. Foi o que aconteceu com Lourenço, São Lourenço o diácono. Disseram: nós queremos o tesouro da igreja. Lourenço foi com um monte de pobre moribundo se apresentar diante do imperador. E por isso foi morto, porque o imperador pensou que ele estava fazendo chacota, piada, e por isso morreu. Mas esse é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja não é ouro nem prata.
Disse São Pedro: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta-te e anda. E Jesus ainda continua dizendo: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. O que é uma pessoa ser digna de receber a igreja? É uma pessoa que seja hospitaleira com a igreja, com os filhos da igreja, com os membros da igreja que entram em suas cidades, que entram em seus bairros e que ali se estabelecem para anunciar que o reino de Deus chegou, para anunciar as boas novas do reino de Deus. E ainda nesse capítulo 10 de São Mateus, a partir do versículo 40, não está dentro do evangelho de hoje, mas eu queria ler porque o que significa alguém ser digno de receber a igreja? É fazer o que Jesus diz a partir do versículo 40 desse mesmo capítulo 10 de São Mateus. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, diz Jesus, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. O capítulo 11 da carta aos Hebreus vai dizer que pela fé, homens justos receberam e acolheram, hospedaram em suas casas anjos. Por quê? Porque foram justos e fizeram aquilo que Deus havia instruído: receber bem o peregrino, receber bem o estrangeiro, acolher na sua casa com hospitalidade. É isso que Jesus está falando aqui. Por quê? Porque quando nós recebemos o estrangeiro, nós estamos recebendo a Cristo. Quando nós acolhemos o estrangeiro, nós estamos acolhendo a Cristo. E quando nós acolhemos a Cristo, ou melhor, quando nós acolhemos o estrangeiro, estamos acolhendo a Cristo que o enviou. E quando acolhemos a Cristo no estrangeiro, ou naquele que vem como profeta, ou como discípulo de Cristo, nós estamos acolhendo a Cristo e também acolhendo aquele que enviou a Cristo Jesus, Deus Pai. E Jesus continua: hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se for digna, como? Acolher. Como, por exemplo, a Santíssima Virgem Maria foi como missionária de Deus à casa de Zacarias, à casa de Isabel. Chegando na casa de Isabel, Maria saúda Isabel: Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja sobre esta casa. E Isabel aceita a saudação e a criança, João Batista, estremece de alegria no seu seio. E Isabel fica repleta do Espírito Santo e proclama: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ser amigo da paz e receber a paz é exatamente fazer o que Isabel fez, acolhendo a mãe do seu Senhor, acolhendo Nossa Senhora, acolhendo a discípula, a primeira cristã, a primeira discípula, a evangelizadora por excelência, a anunciadora por excelência. É por isso que Maria é uma imagem perfeita da igreja. E quando São João vai falar da igreja no livro do Apocalipse, no capítulo 12, São João usa exatamente a imagem da Virgem Maria. Aquela que aparece no céu, revestida do sol, tendo uma coroa de 12 estrelas, pisando sobre a inconstância da lua, a inconstância daqueles fiéis que vivem somente de momento e de circunstâncias, e não
da fidelidade a Jesus e a sua igreja. Ela que recebeu dentro de si o próprio Cristo, ao receber um emissário, um enviado de Cristo, que foi o anjo Gabriel. Recebeu o próprio Cristo e, recebendo o próprio Cristo, recebeu também Deus Pai. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Recebe Deus Pai na pessoa do Espírito Santo. Por isso, quem recebe um enviado de Cristo, recebe a Cristo. E não recebe somente a Cristo, mas aquele que foi o que enviou nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai. Então, que nós possamos fazer como Maria fez, a primeira cristã, a primeira missionária, aquela que é modelo perfeito da igreja, também em santidade. Representada naquela passagem do Apocalipse 12, que não foi tocada pelo dragão, pela antiga serpente. Que o dragão até tentou, vomitando, um rio contra aquela mulher, ou seja, blasfêmias, tentações, de todas as formas tentou tocar em Maria e não tocou. E por isso Maria é a imagem perfeita da igreja, redimida pelos méritos de Cristo, enviada em missão, mantida e alimentada, imaculada, até o dia em que foi apresentada a Deus Pai na glória. Então Jesus continua dizendo: se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Aqui é o que Nossa Senhora fez e a igreja, a exemplo de Nossa Senhora, deve fazer com Herodes. Sair da cidade, bater a poeira dos pés. Como Herodes, que queria matar o menino Jesus, não recebera Jesus e queria ainda matá-lo. E Nossa Senhora foge para o deserto junto com José. Como narra ainda o Apocalipse no capítulo 12. Ela foge à igreja ali prefigurada, representada na pessoa da Santíssima Virgem Maria, foge para o deserto, mas Deus vem em favor da mulher, em socorro da mulher, para que a mulher não seja destruída, para que a igreja não seja destruída, para que nós não sejamos destruídos. E assim é alimentada por um tempo, metade de um tempo, ou seja, é alimentada, nutrida pelo próprio Cristo na Eucaristia. E depois, meus amados irmãos, ela retorna gloriosa. Ela retorna gloriosa depois do quê? Depois da morte de Herodes, depois da morte dos inimigos da igreja, depois da morte dos inimigos de Cristo. Se alguém vos rejeita, se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos pés, dos vossos pés. E Jesus conclui dizendo: em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo final. Então, todo aquele que persegue a igreja, todo aquele que é inimigo da igreja, todo aquele que rejeita a igreja, será tratado com mais dureza do que aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo, representando ali, prefigurando ali o inferno, prefigurando ali os castigos eternos. Então, é melhor ser prostitutas, ladrões, pecadores públicos, que, a exemplo daqueles que se converteram e foram a João Batista, se convertam e vão à igreja, do que ser inimigos da igreja, perseguidores da igreja, porque no fim serão tratados com mais dureza do que Sodoma e Gomorra. Que nós possamos compreender que a igreja não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina que saiu do coração do Altíssimo, que foi implantada, fincada na terra, mas com os pés ficados na terra, sim, mas as suas mãos tocando o céu,
pelo próprio Cristo Jesus e hoje é conduzida pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Como disse, o evangelho ficou um pouco mais longo ontem, também hoje, porque era necessário falar desse chamado da igreja nos 12 apóstolos e desse envio missionário da igreja por nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo para anunciar o reino de Deus. Amém.